Programa Bem-Estar de volta aqui pela Rede Mundial de Televisão e desde já agradecemos pela audiência, que é muito importante para o programa Bem-Estar. E sempre destacando que você pode ligar e participar com a gente, é o nosso convidado especial. Código 12 aqui da região de São José dos Campos, 3519 3040 3519 3040, endereço eletrônico bem-estar@redemundial.com.br. Tudo isso para que você possa participar com a gente, que é muito importante, tá certo? E agora, neste bloco, vamos conversar a respeito da saúde da coluna vertebral. E quem vai estar conversando com a gente é o fisioterapeuta, acupunturista e professor mestre em ortopedia, traumatologia pela Faculdade de Medicina da USP, Rodrigo Fortes. Rodrigo, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. É uma satisfação receber aqui no estúdio aqui da Rede Mundial de Televisão. A satisfação é minha, sempre. Esse é um assunto muito importante. A gente estava conversando antes da volta desse bloco e o assunto vai, né? Bastante. E é interessante. E para iniciar esse bate-papo, a gente tem uma pergunta interessante. Os brasileiros estão cuidando da sua coluna? Olha, eu poderia dizer para você, de uma forma mais generalizada, a gente sempre fala dos brasileiros porque nós somos brasileiros, né? Mas eu poderia afirmar para você com absoluta certeza que o mundo está sofrendo da coluna, né? O mundo não está cuidando da coluna da forma correta, como deveria cuidar. Algumas vezes por falta de estímulo, outras vezes por falta de orientação e outras vezes por falta de opção, né? Mas todos estão sofrendo e carecem de orientações preventivas. Os nossos consultórios a cada dia enchem mais e o ideal não seria isso, porque nós somos profissionais da saúde, não da doença, né? Então o ideal seria que nós pudéssemos promover a saúde ao invés de tratar a doença. E se não tivesse tempo de promover a saúde, aí sim trataríamos a doença, mas não é o que está acontecendo. Muita gente doente em relação à coluna. Quando você está com a respeito também, não por opção, é por conta do trabalho, que muitas vezes acaba... O trabalho em si, ele favorece, né, você desenvolver lesões na coluna, desde que não sejam cuidados as questões que a gente chama de ergonômicas. As questões ergonômicas, para quem não sabe, essas questões estão ligadas ao mobiliário que existe no local de trabalho, ou seja, a altura da mesa, a altura do computador, a altura que eu tenho que pegar esse objeto e colocar ali, os movimentos de repetição. Às vezes a pessoa repete sempre o mesmo movimento, fica o dia inteiro pegando aquele objeto do chão, colocando ali em cima, pegando no chão, colocando ali em cima. Então, qual seria uma modificação, pensando nessa questão ergonômica? Esse objeto que está no chão, será que ele não poderia vir de cima de uma bancada? Se ele pudesse vir de cima de uma bancada, eu já não teria que flexionar minha coluna para pegar esse objeto no chão. Então são pequenas modificações. Acontece muitas vezes a lesão pela falta de opção na modificação do dia a dia do ser humano. Antes de se aprofundar nessa relação do trabalho, que também está ligado ao sedentarismo também, a gente poderia começar, digamos, no princípio do verbo, desde a infância já, né? Sim, sim. A doença da coluna, nós chamamos de multifatorial. É como nós conversávamos aqui antes do início do programa. Ninguém dorme saudável e acorda com dor na coluna. Não é assim que acontece. As coisas acontecem ao longo da vida. E hoje em dia, mais do que nunca, por diversas mudanças, são N mudanças, essas dores estão ocorrendo muito cedo. Então nós recebemos, não é difícil, crianças com 9, eu tenho pacientes de 9 anos, eu tenho pacientes de 10 anos. Então é muito cedo ainda para ter dor na coluna. E são muitos os fatores que contribuem para que essa criança já seja uma criança dolorida já desde cedo. Né? Cedo mesmo. Eu dizia para você, né, que particularmente eu tenho filho novo, eu tenho uma filha, né, nova com 6 meses, Ana Clara. E eu e minha esposa, a gente frequenta muito agora no shopping center, os lugares que a gente vai, fraldário, né? Às vezes é necessário. E eu estava no fraldário um dia ali, esperando minha esposa dar de mamar para minha filha, quando chegou uma mãe de mão dada com uma criança. No fraldário só pode ser criança, a menininha veio trocar a fralda naquele momento, né?
E a mãe de mão dada com a menina, quando eu olhei no pé da menina, um calçado com salto alto, eu fiquei impressionado. Na verdade, a gente fica super assim estressado uma condição dessa, né? Dá vontade de pegar a mãe ali naquele momento e falar: minha senhora, a senhora está gerando uma lesão futura na sua filha. A senhora será uma candidata a ir a um consultório de um especialista em coluna e tudo mais. Mas naquele momento a gente acaba não falando nada. Mas desde a infância começa. E as coisas mudam muito, né? Eu acho que as nossas brincadeiras eram bem diferentes do que as crianças brincam hoje, né? Você há de concordar comigo. Hoje é muito estático, videogame, computador, não existe o pega-pega, o roda-roda, joga peão, esconde-esconde, empina pipa, não tem mais nada disso. Né? É tudo muito parado, e parado como? Sentado. Aí começa o problema. Né? Inicia-se aí o problema. E hoje, como você está e de fato é verdade. Hoje está mais cômodo, né? A questão do controle remoto na televisão ou videogame. Os brinquedos estão mais a tecnologia trouxe muitos benefícios, mas também algumas comodidades que acabam com o tempo. Sim, alguns malefícios até. Né? A comodidade ela pode ser boa se a gente conseguir usar a comodidade a nosso favor, né? Usar a tecnologia a nosso favor. As crianças estão com posições muito estáticas em casa, coisa que eu não faço, nunca fiz, né? E já aparece sempre, isso não é novidade para ninguém. Às vezes aparece uma mãe e fala: doutor, eu queria afastar meu filho da educação física, né? Não dá para assim, especificar algum problema na coluna. Eu falei: de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, de forma alguma. Porque como eu estou dizendo para você, as pessoas estão carecendo de fazer movimento. Gente, como é que eu vou tirar o movimento de uma criança em fase de desenvolvimento? Sim. Né? O calçado de uma criança tem que ser calçado de criança. E até destacar também a questão da parte de criança do calçado, e também não afeta tanto a criança como também o adulto, né? Sim, o calçado afeta mais a criança do que o adulto. Assim. Porque uma coisa é você chegar até os 18 anos bem, em relação à sua postura, em relação ao posicionamento do eixo da sua coluna, e a partir dos 18 anos você começar a cometer os erros, e daí sofrer por esses erros por volta de 40, 50 anos. Uma coisa é isso, né? É essa situação. A outra situação é uma criança começar a sofrer já com 7 anos, porque ela já está usando o calçado lá atrás. Imagina essa criança quando tiver com 50 anos de idade, como é que vai estar em relação à saúde da coluna? Provavelmente será muito prejudicada, porque é muito tempo de exposição à agressão. Sim. Criança tem que usar tênis, tem que usar sandalinha, sapato baixo, no nível do solo, nunca elevado, de forma alguma. Quando você fala criança, fala do calçado, também tem as mochilas também. As mochilas, esse é um outro fator, né? É um fator que também agride a coluna. E é uma dúvida assim, cruel, ninguém sabe dizer se sim ou se não. Então vamos especificar de forma objetiva. Peso da mochila. Qual o peso que deve conter na mochila do meu filho ou da minha filha? Nunca acima de 10% do peso corporal da criança. Exemplo, para a mãe que está em casa. Uma criança que pesa 30 quilos, nunca deve ultrapassar 3 quilos o mochila dela. Sim. Nunca. Não leve todos os cadernos. Leve só o caderno do dia, né? Vamos equilibrar, vamos dividir um pouco mais isso. Né? Dê preferência, se for mochila nas costas, com 2 alças. Aquela alça atravessada ou de um lado só causa descompensações, porque você acaba sobrecarregando um dos 2 lados da coluna para segurar o peso. Essa coluna vai entortar com o tempo. Então as 2 alças sempre bem apertadas, mochila próximo das costas. Agora, o ideal mesmo é o carrinho. Esse é o ideal, porque aquele peso que eu estava transportando, eu coloco para o carrinho transportar. Aí não tem perigo se vai pegar de um lado, se vai pegar do outro, se a alça está curta ou está longa. Né? E daí, na questão do carrinho, nesse momento, o que tem que ser verificado é o comprimento do braço, onde a criança vai puxar. Então é aquela haste que vai pegar para puxar o carrinho. Não pode ser muito baixo, senão a criança vai ficar assim arcada para conseguir alcançar a haste.
Então, uma haste que possa chegar à mão da criança no momento de puxar e que ela não faça nenhuma curvatura. É que não adianta ver um lado melhorar uma parte e outra parte prejudicar, né? Exatamente, e sempre puxar com a mão direita e com a mão esquerda, né? O grande objetivo, a grande dica para que nós não desenvolvamos com o tempo as alterações do eixo da coluna é procurar usar os dois lados do corpo. É por isso que a gente tem dois lados, gente. Se fosse para usar só o direito, eu nasceria só com o braço direito. Eu não nasceria com o braço esquerdo também. Mas você fala, hoje eu vou com o direito, também vou com o esquerdo? Isso, não só para criança, até para a gente. Pensando em você, hoje eu segurei o papel com o braço direito. Né? Amanhã eu vou segurar com o braço esquerdo. Ou nesse bloco eu segurei com o direito, ali eu vou segurar com o esquerdo. Sim. Abrir uma porta com a mão esquerda, pegar com a mão esquerda. Né? Aprender a escovar o dente com a mão esquerda. E aqui eu deixo uma dica, não é bom nem só para a coluna, é bom para o cérebro também. Sim. Porque o cérebro é que controla os movimentos. E quando você não usa um lado do cérebro, ele começa a ser inutilizado, ele começa a ser atrofiado com o tempo, né? Vai entrando em desuso, é a lei do uso e desuso. Tá certo. Eu acho que no próximo bloco a gente poderia conversar um pouco das doenças futuras que pode ter e dos tratamentos, pode ser? Sim, com certeza absoluta. Então tá bom. Vamos lá em breve intervalo, mas sempre lembrando que você pode ligar e participar também com a gente. Código 12 aqui da região de São José dos Campos, 3519 3040 3519 3040, endereço eletrônico bem-estar@redemundial.com.br. Estamos conversando a respeito da saúde da coluna vertebral. Superrede Boa Vontade de Rádio, há 17 anos com programação 24 horas, dentro da campanha da Boa Vontade Mundial, há 60 anos no ar, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Nossa, já é 7 horas. Meu amigo, não se diz já é 7 horas. A palavra horas, assim como outras que definem tempo, variam. O correto é dizer já são 7 horas. Entendeu? Por que salvar a floresta amazônica? Você sabia que ela é a maior e a mais rica floresta tropical do planeta? Ela cobre quase metade do território brasileiro. Lá tem onças, macacos, araras, tamanduás, nascem plantas de flores raras, os rios são enormes, cheios de peixes. É tanta riqueza natural que o homem nem descobriu tudo que é Amazônia. Isso sem falar da cultura dos índios que foram os primeiros habitantes da floresta. Falando assim, parece que ela nem sabe com desmatamento, poluição dos rios, extinção dos animais. Mas cada dia que passa, árvores de árvores são arrancadas dos países, animais são exportados ilegalmente e morrem. Entendeu agora porque é importante salvar a Amazônia? Faça a sua parte, você também é responsável por ela.
Programa Bem-Estar de volta aqui pela Rede Mundial de Televisão. Estamos conversando a respeito da saúde da coluna vertebral. E quem está com a gente é o fisioterapeuta acupunturista e professor e mestre em ortopedia e traumatologia pela Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Rodrigo Fortes. Dr. Rodrigo, nesse bloco a gente pode conversar a respeito das doenças que foi citado no bloco anterior, mas antes disso, tem aqui uma pessoa que ligou, o Regis Ricardo, né, um telespectador, e faz a seguinte pergunta: quando uma pessoa tem uma fratura na coluna, como uma trinca, demora mais ou menos quanto tempo para essa fratura passar? Regis, veja bem, eu não tenho aqui todas as informações possíveis, é muito difícil a gente estabelecer uma relação com um possível paciente, uma pessoa, sem ter informações como exames, quanto tempo faz que você fraturou, como é que foi fraturado, se foi você, qual a sua idade e tudo mais. Então nós vamos dar uma visão ampla do negócio. Suponha que seja uma pessoa ainda em idade jovem, onde os ossos estão fortes, há a presença do cálcio, não existe osteoporose, e que essa trincazinha foi uma trinca leve, uma trinquinha assim, a pessoa caiu de um mau jeito ou bateu o carro, não chegou a ser uma fratura, não quebrou o osso, não separou o osso de uma vez. Essa trincazinha, ao longo do tempo, naturalmente ela leva para desaparecer totalmente de 4 a 6 meses, ela leva. Né? E daí as intervenções ortopédicas provavelmente já foram tomadas, as decisões, as orientações. Então, de 4 a 6 meses, essa trinca desaparece. Isso com acompanhamento? Com acompanhamento. É necessário fazer um acompanhamento para isso. Mas, naturalmente, ela vai se consolidar. Sozinha, ela vai se consolidar. Tá? Vamos extrapolar para uma outra condição. Uma pessoa idosa, já a partir da 6ª década de vida, dos 60 anos, caiu e sofreu uma trinca. Essa pessoa tem osteoporose, então essa fratura muitas vezes nós chamamos de fratura patológica. Por que patológico? Porque foi gerado por uma outra doença, que é a osteoporose, enfraqueceu os ossos e por isso é que houve essa trinca. Às vezes pode acontecer dessa trinca consolidar e outras vezes não. Mas independente dela consolidar ou não, é necessário um acompanhamento, a orientação para que a pessoa que sofreu essa lesão saiba como proceder ao longo do tempo. Certo. Tá? Uhum. Tá bom. Eu acredito que consegui explicar da melhor forma. Tá certo. Qualquer coisa, dúvida resta, pode ligar aqui, tirar mais Sim, no final a gente deixa um telefone para contato e se as pessoas tiverem alguma dúvida, pode ligar, sem problema nenhum. Tá bom. Já aproveitando o gancho dessa pergunta do Regis, quais as doenças? Porque, infelizmente, o assunto é bom, não tem como, o tempo é curto. Sim. A gente tem que apressar algumas coisas, por exemplo, as doenças futuras que podem ocorrer quando a pessoa não cuida da coluna. Então vamos falar em relação ao trabalho. As doenças em relação ao trabalho que a pessoa executa. Então vamos citar exemplo para ficar mais didático. Pessoa que fica o dia todo dentro de um consultório ou numa redação, trabalhando o dia todo atrás de um computador. Né? Todo mundo que permanece sentado muito tempo, durante o dia no seu trabalho, deve priorizar o tempo. Então, a cada 40 minutos, deu 40 minutos, levanta durante 1 minutinho só. Levanta, dá uma andada para reposicionar os ossos da coluna, para reidratar os discos que existem dentro da coluna, entre cada osso tem um disquinho, e ele é cheio de líquido. Se a gente fica apertando ele demais, ele sai o líquido de dentro, ele recebe tempo, acontecem as lesões, né, do disco. Então anda durante 1 minutinho, toma uma aguinha, um cafezinho, sei lá o quê, e volta a sentar. Então a cada 40 minutos faz esse intervalo de 1 minuto. A pessoa já está se salvando em relação ao trabalho. E, obviamente, praticar uma atividade física importante. 2 a 3 minutinhos, então. Não, 1, 2 minutinhos já dá. 1, 2 minutinhos já é o suficiente, tá? Desde que ela faça a cada 40 minutos. Vamos extrapolar para uma pessoa que é uma secretária do lar. Trabalha com serviços domésticos. Vai passar roupa. Vai ficar muito tempo passando roupa numa posição só. Pega um calçozinho assim, ó, aproximadamente com uns 10, 15 centímetros, um tijolinho, coloca no chão e 1 hora apoia o pé direito em cima e passa a roupa, certo? Aí cansou o pé direito, tira o pé direito, empurra o tijolinho um pouquinho para o lado esquerdo e apoia o pé esquerdo. O que isso acaba promovendo? Promove o relaxamento da musculatura da coluna lombar. Porque quando a gente fica em pé, a lombar, que é mais ou menos na altura do umbigo, lá atrás, ela fica sendo repuxada para frente.
aumenta esse ângulo e vai gerar compressão dos nervos da coluna lombar. Sim. A dor ciática, aquela dor que dói atrás da perna. Então, sempre que estiver parado, em pé, coloca um calçozinho para lavar louça ou para passar roupa, certo? A altura do tanque. Certo. Vai torcer um pano, põe o balde em cima da mesa. Para que deixar o balde lá no chão e ficar arcado em cima do balde? Põe o balde em cima da mesa. E vale lembrar também que isso é tanto para a mulher como também para os homens também, né? Também, tanto para a mulher quanto para os homens. O ideal é você evitar ao máximo esse movimento de dobrar a coluna para frente pegando algum peso no chão. Você deve evitar ao máximo isso. Quanto mais você evitar, menos você vai desgastar. Então passamos já pela criança, passamos pela pessoa que trabalha no escritório, passamos pela pessoa que trabalha em casa e é muito importante nós falarmos a respeito da obesidade. A obesidade, o excesso de peso, gera excesso de peso sobre as vértebras da coluna e, com o tempo, gerará um desgaste acelerado das articulações como um todo, inclusive da coluna. No Brasil já é a obesidade uma epidemia, já, né? No Brasil e no mundo, né? Nos Estados Unidos, muito mais do que a gente, né? Hoje a gente tem aí cerca de... Os dados atuais devem estar girando em torno aí de 50%, 45%, 55% o número de obesos no Brasil. Sim. Então, a gente tem que cuidar dessa questão, não é só você pensar em levantar, não é só você pensar em fazer atividade física. Cuidar da saúde da coluna é cuidar dos aspectos que giram em torno como um todo. Não adianta só fazer uma condutazinha isolada, que isso não vai salvar. Sim. Né? Sim. E se eu pudesse dizer um terceiro aspecto para você, sem me alongar demais, seria o calçado masculino e o feminino. Então, a mulher que usa muito tempo calçado de salto alto, vamos procurar fazer uma adequação de um dia usa o alto e outro dia usa o baixo. Sim, para estar variando. Porque senão vai gerar problema na coluna. Né? E o homem procurar calçados com absorção de impacto, com amortecimento de impacto. Também vale aproveitar o ensejo, até quem tem prática de esporte, né? Quem procura praticar esporte, também tem que as lesões fortes também. Sim, existem lesões que funciona da seguinte forma. O exercício físico, a atividade física, ela pode nos fazer muito bem ou nos fazer muito mal. Ela não existe meio termo, certo? Se eu respeitar os limites do meu corpo, praticar a atividade da forma correta sob orientação profissional, ela vai me fazer muito bem. Se eu não fizer dessa forma, provavelmente vai me fazer muito mal. Excesso de peso na musculação, excesso de prática de atividades com impacto, como corridas, saltos, atividades de contato sem o devido preparo, ou seja, a pessoa não se prepara, não se condiciona fisicamente e vai jogar um futebol uma vez por semana no sábado. Sim. Então, o risco de lesão na coluna é grande para aqueles que também praticam excesso de atividade física. Então, cuidado as pessoas que permanecem 2 horas dentro de uma academia achando que quanto mais, melhor. Sim, é verdade. Não é isso. Agora no verão a tendência é aumentar mais. Né? Com certeza. Nós recebemos também na clínica pessoas que se lesionaram fazendo atividade física. Você imagina que situação impressionante você pensar, uma pessoa paga para ir numa academia para recuperar a saúde e acaba perdendo a saúde. Sim. Então, muito cuidado com os excessos. Todo tipo de excesso não faz bem para as articulações. E nós temos que cuidar, porque nós nascemos somente com uma articulação e não existe outra. Ou a gente cuida bem das nossas articulações e ela se mantém por bastante tempo, ou a gente vai sofrer de dor mais do que o prazo previsto. Né? E como acaba assim, muitas vezes, depende de cada caso, o tratamento? O tratamento em relação à coluna começa com um bom diagnóstico. Primeiro a gente tem que saber o que é que está acontecendo com essa coluna. Dói, tudo bem. Foi alteração onde? Eu tenho um bico de papagaio, eu tenho um disco herniado, lesionado, ou é um desvio de postura? Tudo bem, chegamos ao ponto. Agora, o que fazer para corrigir a raiz do problema? Então, eu tenho um desgaste precoce da minha coluna, que gerou a compressão de um nervo da coluna, eu suponho o nervo ciático, a dor vai para a perna, mas esse desgaste foi gerado por um desvio postural. Então, qual deve ser a sequência? Tratar a dor primeiro, né? Provavelmente vai utilizar de fisioterapia para tratar essa dor. Né? A acupuntura é um método extremamente eficiente para o controle da dor, para o tratamento rápido da dor.
Melhorou a dor, nós mexer na raiz do problema. Qual seria a raiz do problema nesse caso? O desvio da postura. Então nós vamos realinhar essa coluna, porque de nada adianta eu tratar essa dor, manter a coluna desalinhada e dar alta para a pessoa. Sim. A pessoa vai embora, daqui a alguns meses ou anos, volta a sofrer de novo, porque a coluna continua desalinhada. Sim. Então nós vamos realinhar, reequilibrar as forças dos músculos que mantêm essa coluna bem postada, bem posicionada, e a partir daí fazer a readaptação ao exercício e aí sim conceder a alta ao paciente que volta. Interessante você destacar isso aí, por conta que muitos mal melhorou, já está para tudo já. Ou então toma um remedinho para dor, né? Encontra lá com a pessoa no ônibus, lá com o vizinho, achei um remedinho que você toma que é maravilhoso para dor na coluna. Tudo bem, o remedinho vai sarar a dor? Talvez sare, talvez alivie, mas vai corrigir o problema original que causou, que ocasionou esse problema? Provavelmente não corrigirá. O medicamento ele vai tratar a dor. É necessário tratar a raiz do problema, para que essa dor cada vez não vá voltando de forma mais intensa até um ponto onde não haja mais o que fazer. Doutor, o nosso tempo já acabou, já passa rápido. Né? Passa muito rápido, o assunto é muito vasto, né? É, vamos ver se mais adiante a gente marca um outro momento para poder fazer uma explanação a respeito de outros assuntos, né? Telefone para contato, para poder ter mais esclarecimentos? Eu vou deixar um telefone só para contato, não vou deixar várias informações, não, somente um telefone, que é o 12 3951 1759. 12 3951 1759. Ou então vocês, se não souberem, entrem em contato com a emissora que vocês passam um contato depois. Um contato. Então tá bom. Muito obrigado pela sua paciência em explicar. Eu que agradeço. Estamos à disposição sempre. Bom dia a todos. Obrigado, hein? Estivemos conversando aqui com o Dr. Fortes, ele que é fisioterapeuta, acupunturista e professor mestre em ortopedia e traumatologia pela Faculdade de Medicina da USP, tá certo? Agora vamos ao muito importante aqui na programação da Rede Mundial de Televisão, uma oração dedicada a você.